Obrigado. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, diante de figuras tão ilustres. Vocês não sabem o quanto eu acho essas pessoas ilustres. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é a minha admiração pelos educadores. Eu acho simplesmente incrível o trabalho que vocês, educadores, fazem, a importância que tem na nossa sociedade. Quem não se lembra da educação quando eram crianças e aquilo que vai interferir na nossa vida, o resto da nossa existência e as próximas gerações? Realmente fica aqui minha formalização em relação à admiração dos nossos educadores. Falo isso porque eu não sou um educador, eu sou um designer. Eu sou um educador por curiosidade e não estou muito acostumado ao meio educacional. Sou quase um peixe fora d'água aqui hoje. E vocês devem estar se perguntando, por que um designer está falando num evento sobre educação? E para tentar responder essa pergunta, eu vou falar um pouquinho sobre o que é design, só para a gente alinhar alguns pensamentos. O design como metodologia, como forma, como disciplina institucionalizada, nasceu muito forte com a Revolução Industrial e ganhou mais força ainda após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E é engraçado que muitas vezes a gente costuma a entender o design como os aspectos estéticos, como, por exemplo, essa cadeira que vocês estão vendo no telão. A gente esquece que por trás disso tudo existe um processo. Muitas vezes a gente fala, veja como é bonito o design desse carro. O design, ele interfere em algumas outras fronteiras, ele transborda em algumas outras fronteiras e às vezes chega perto da arte. Mas a verdade é que o design está muito presente nas nossas vidas. E a gente, mais uma vez, a gente confunde o que é o design com o resultado do design. O design ele é o processo pelo qual a gente resolve problemas na nossa sociedade. Isso que vocês estão vendo na tela, um iPhone, um smartphone, ele é resultado do design, embora ele seja muito bonito. Então, onde existe um problema, uma confusão, um desafio ou uma oportunidade, o design, através de uma metodologia consciente de transformação, vai transformar um desafio numa solução. Por esse ponto de vista, por essa ótica, o ser humano sempre praticou o design de uma forma espontânea. Desde a pedra lascada até o Magic Mouse, ele sempre interferiu conscientemente para resolver um problema que lhe afligia. O design ele tem algumas peculiaridades, muito fáceis de serem percebidas. Primeiro é a visão sistêmica. O design enxerga o problema sob um ponto de vista amplo. Ele não recorta e divide individualmente os problemas. O design trabalha com equipes colaborativas, com a transdisciplinaridade, onde as disciplinas, os conhecimentos interferem uns nos outros e assim a gente consegue chegar a resultados melhores. O designer é amparado pela empatia, para que a gente consiga sentir os problemas alheios e, através desse sentimento, fazer projeções e projetos mais relevantes. Trabalhamos naturalmente com a criatividade, buscando soluções ainda não pensadas e melhores que as anteriores. E muito também com a experimentação. A gente bota muito rápido a mão na massa, porque tem uma máxima no design que diz, vamos errar rápido para chegar mais rápido ao acerto. Sobretudo o design, ele é centrado no ser humano. Muito diferente de outras metodologias, o primeiro foco de atenção de um designer deve ser as necessidades humanas envolvidas naquele contexto projetual. E essa metodologia, por sua flexibilidade, por sua adaptabilidade aos problemas contemporâneos, transbordou as fronteiras antigamente restritas ao design projetual e hoje em dia vem se falando muito sobre design thinking, que é justamente a aplicação do design em cenários mais intangíveis, como serviços, experiências, estratégia, inovação corporativa, inovação social. Então, estou mostrando para vocês um rápido case de um
Resultado de design, um projeto de transporte de água em aldeias africanas, onde as mulheres e crianças podem fazer esse trabalho de uma forma menos dura. Esse é um exemplo empático do design thinking, para ajudar crianças que têm medo de entrar numa máquina de ressonância magnética e, através da empatia de soluções muito simples, criativas, transforma essa experiência numa coisa mais agradável para os pacientes. O design está presente nas nossas vidas. Hoje em dia, os sistemas de transporte estão mais centrados nas necessidades do passageiro. E os serviços de cafeteria e afins já chamam a gente pelo nome. Nós não somos mais um número no cadastro de clientes. A relação entre educação e design, a meu ver, passa a ser que ambos são poderosos processos de transformação. Sendo que o design, por algum motivo, por talvez atender demandas tão diversas, conseguiu atingir um grau de flexibilidade maior do que a educação. Esse gráfico mostra como a tecnologia vem se desenvolvendo nos últimos anos, numa curva exponencial tendendo ao infinito. Abaixo, as outras instituições, incluindo nós mesmos, os seres humanos, estamos lutando para acompanhar toda essa evolução. E não é difícil perceber que as organizações mais antigas são mais cristalizadas e com mais dificuldade de acompanhar toda essa transformação. Falei de design, agora vamos falar do case. Como eu falei, eu sou um educador por curiosidade e principalmente porque eu sou pai. Todos nós temos essa grande preocupação. Eu tenho uma frase que diz: quando nascem os nossos filhos, começamos a enxergar o mundo com outros olhos, outras preocupações vêm à mente, e aí a gente pode até tentar virar um educador, né? Essa é a minha filha, Ana Helena. Quando nasceu, a gente foi morar em Búzios, no interior do Rio de Janeiro. E eu senti a necessidade de fazer alguma coisa como designer, de arregaçar as mangas e botar a mão na massa para transformar a educação dela numa coisa melhor do que eu poderia dar no sistema tradicional. Então, através de um esforço colaborativo, um pai e uma filha, André Belo e Ana Helena, nós geramos um projeto, o projeto Acredite, que se propõe a transmitir os conceitos do design, dessa metodologia flexível que vem acompanhando o ser humano por tanto tempo, para a educação das crianças. Por que não as crianças podem ser agentes de transformação através de uma metodologia flexível como design? Nós acreditamos que podemos despertar as inteligências adormecidas dentro das crianças. E quando a gente desperta essas inteligências adormecidas, a gente pode se reinventar enquanto indivíduo, enquanto sociedade, para a construção de uma nova responsabilidade coletiva. Quando todos nós estivermos impactados por esses mindsets, por esses novos hábitos e práticas, a gente vai sim construir um novo futuro. Para isso, eu me apoiei na metodologia do design, para transmitir o design para a Ana Helena, através de novos modelos de diálogo. Eu, com uma filha em casa, e vocês, como pais, também devem sentir a mesma coisa, a gente sabe o que interessa aos jovens. E eu procurei entender quais são os canais pelos quais eu poderia transmitir a ela esses conhecimentos do design. Então, bebi muito na fonte dos games, do storytelling e do entretenimento. Lançamos o livro Acredite no começo desse ano. Foi um orgulho transformar aquela ideia em realidade. E hoje em dia, a gente promove, através do livro, o protagonismo dos jovens que leem esse livro. Uma das primeiras perguntas que acontece no livro é: qual é o seu sonho? E quando eu vou aos colégios perguntar isso para as crianças, algumas crianças chegam e falam assim: engraçado, nunca ninguém perguntou qual é o meu sonho na escola. Então, eu vou, com muita honra, convidar a minha filha ao palco, por favor. Bom dia. Bom, eu queria mostrar um vídeo para vocês que eu fiz com meu pai, que fala sobre a importância de nós jovens termos nossa própria personalidade. O vídeo, por favor. Oi, tudo bem? Aqui é a Ana Helena, do Projeto Acredite.
E hoje vou falar com você sobre duas coisas muito importantes que podem impactar toda a sua vida: sua identidade e seus sonhos. Quando a gente nasce, todo mundo já começa a colocar um monte de rótulos na gente. Aliás, isso começa a acontecer antes mesmo da gente nascer. Já parou pra pensar nisso? Pensa bem. Vê se não aconteceu exatamente isso com você. Quando você ainda estava na barriga da sua mãe, a primeira coisa que falaram foi: vai ser um menininho lindo, ou vai ser uma princesa. E a partir daí, começa um monte de expectativas sobre você. Eu tenho amigos e já nasceram torcendo pro time do pai, sem nem saber ou nem gostar de futebol. E isso acontece em um monte de coisa, desde o tipo de música que a gente tem que gostar até a profissão que a gente vai seguir. Mas calma aí. Para tudo. Por que a gente não começa a pensar diferente, hein? Por que a gente não pode escolher o que quer ser? Poxa, afinal, você é do seu jeito. Tem seu jeito de enxergar o mundo. Você tem a sua própria personalidade. Pessoal e intransferível. E pelo que eu descobri, isso se chama identidade. E cada um de nós deve ter sua identidade própria. Eu sou único. Você é único. Ou não. Essa é a primeira atividade do livro Acredite. Essa belezura aqui, ó. Isso acontece logo no início da aventura. E a primeira coisa que a gente tem que responder já faz a gente parar pra pensar se na verdade eu quero ser um dragão, uma sereia ou um unicórnio. Ou você pode escolher qualquer outra coisa que você inventar pra seguir na jornada do livro. Eu escolhi ser um unicórnio, é claro. Aliás, eu sou um unicórnio. Logo em seguida, o livro te pergunta: qual o seu maior sonho? Essa é outra pergunta que parece simples, mas que na verdade pode ser muito difícil de responder. A pergunta é bem clara: qual o seu maior sonho? Não é um sonho pequeno, nem um sonho médio. Esse é o maior sonho. Então, a gente tem que pensar bem direitinho pra saber o que a gente quer de verdade, né? O engraçado é que quase ninguém pergunta isso pra gente. Todo mundo só quer saber o que você quer ser quando crescer, que profissão vai querer seguir, já tentando te colocar mais rótulos. Mas o que realmente você quer? Qual o seu desejo mais profundo? Então, é melhor você responder essa pergunta com muita calma, porque esse sonho vai virar realidade. Pode ter certeza. Acredite. Hoje, falei com você sobre duas coisas muito importantes. Te ajudei a buscar sua própria identidade e também saber exatamente qual o seu maior sonho. Isso é tão importante que vai te acompanhar por todas as aventuras do livro Acredite. E também vai te acompanhar pro resto da sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, deixa seus comentários, compartilhe com alguém que você gosta e ajude a espalhar essas mensagens positivas. Vamos nessa? Obrigado. Esse é um modelo de diálogo aderente aos jovens. Um canal de comunicação que está à disposição de todos nós, no YouTube, os vídeos, para fazer chegar as mensagens do Design Thinking, do protagonismo, a todos os alunos. Nós estimulamos a curiosidade, nós entramos em algumas escolas onde o livro Acredite está sendo adotado. Nós vamos aonde os jovens estão. Lançamos o nosso livro e fizemos diversos workshops que acabaram se transformando numa rotina na nossa vida. Nós entramos, invadimos as escolas e proporcionamos várias atividades lúdicas para apresentar a metodologia do Design Thinking, do design, para que os jovens possam realmente serem as ferramentas principais de suas vidas. Nós materializamos os superpoderes, como o otimismo dessa foto, por exemplo. E a muitas mãos, muitos jovens juntos constroem e desenham um novo futuro. Recolhemos alguns depoimentos de alguns jovens que foram impactados pelos workshops Acredite, que leram o livro. Enfim, as situações são sempre muito entusiasmadas quando a gente acaba de uma experiência dessa. Enfim, essas são algumas imagens que ilustram o projeto Acredite em toda a sua essência, toda a sua simplicidade, toda a sua flexibilidade como metodologia para tentar mudar a educação. Lançamos também os Game Projects, que através de jogos, outra plataforma de diálogo bacana para os jovens, poderem construir projetos reais de interferência na sua sociedade. E para isso, então, eu chamo um grande herói
que mora em Cabo Frio, que veio diretamente para a Educação 360, para ele mostrar um pouco de como ele está aproveitando essa metodologia do design dentro da escola dele. Por favor, uma salva de palmas para Brian Correia. Bom dia. Meu nome é Brian e eu sou o idealizador do Cineclube Social, um projeto que está associado ao Projeto Acredite e à Escola Menino Jesus, que é a escola que eu estudo hoje em dia. Bom, o conceito do Cineclube é bem simples, na verdade. Ele visa levar a educação cinematográfica a alunos de escolas públicas, escolas municipais e estaduais que sofrem com a carência de uma infraestrutura boa e que ofereçam um ensino multimídia para esses alunos. Sair um pouco da caixa, um pouco do padrão que a gente segue. Para chegar na origem do projeto, eu não precisei ir ao cinema francês, não precisei ir ao cinema alemão, muito menos ao italiano. Eu fui às minhas origens. Eu fui estudante de escola pública. Eu senti na pele o que é sofrer por não ter uma sala com cadeira, não ter uma sala com janela e nem portas. Não tive professores. Sofri muito por conta disso. E o meu principal objetivo hoje é poder tirar esses alunos dessa realidade e levá-los a uma realidade onde o cinema transporte eles para outro universo, transporte eles para um mundo onde a educação é feita pelos próprios alunos, onde eles podem refletir a mensagem que é transmitida a eles e, a partir dessa mensagem, eles criarem suas próprias conclusões e, a partir dessas conclusões, eles modificarem o mundo de alguma forma. Bom, na identificação não foi muito difícil. Como eu disse antes, bastou abrir os olhos para o passado e para o presente. Quando eu voltei à minha escola, ao Evaldo Salles, para ver como estava o quadro atual, eu percebi que nada tinha mudado. A escola continuou sem portas, sem janela, sem cadeira e principalmente sem professores. Esse ano os alunos começaram o período agora, em junho, enquanto em outras escolas começaram lá no início do ano. Então, a partir daí que eu vi que o Cineclube ele é possível, e além de ser possível, ele é necessário. É necessário alguma plataforma que tire os alunos dessa realidade que é super sofrida, que é super angustiante para eles. E, a partir disso, né, acontecem muitas ideias. Começa a divergência das ideias. Você começa a ter várias ideias pensando, caramba, eu posso modificar o mundo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porém a gente precisa sintetizar. E aí que entra o Acredite. O Acredite ele funciona como um cimento ideológico. E nós, os protagonistas, os agentes que vão modificar essa realidade, nós devemos transformar esse cimento ideológico em concreto físico. Então, eu parei de pensar nas milhões de referências que eu poderia pegar e passei a acreditar que eu preciso de um produto mínimo viável, algo que já no próximo mês os alunos possam sentar numa cadeira, acomodar-se e desfrutarem de toda a ciência que uma tela pode proporcionar, de tudo que o cinema pode realmente levar à vida das pessoas. Abel Gance é um dos maiores influenciadores do cinema, um dos maiores filósofos e sociólogos que contribuem para esse pensamento de educação e cinema. E ele diz que o cinema é sinestésico, ou seja, você consegue escutar pelos olhos, você é tocado pelos ouvidos e se emociona pelo cérebro. Então é a partir dessas bases que eu criei o projeto Cineclube Social. E é isso. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado. Como não acreditar na próxima geração? Para finalizar, queria reforçar mais uma vez a minha crença, meu credo, na dobradinha educação e design, porque eu tenho certeza que isso pode realmente gerar uma grande revolução. E apresentar mais uma vez o ecossistema, Acredite, que se inicia na inspiração dos superpoderes adormecidos, que passa por estes complementares que vão da tecnologia à sustentabilidade, mas cujo objetivo final é a transpiração em projetos reais, como o Brian está levando para a escola dele, para a comunidade dele.
Esse é o principal objetivo do Projeto Acredite, sair do campo das ideias e partir para o campo da prática, agora. E tendo como centro desse universo, obviamente, o jovem, mas a gente não pode isolar o jovem esperando que ele alcance o protagonismo. Como eu falei, nós temos uma visão sistêmica desse problema e entendemos justamente a necessidade de envolver os pais irresponsáveis, os professores, os gestores escolares, o poder público em volta dessa causa, para a gente poder aproveitar o que tem de bom na velha educação, incrementar com o que vem surgindo da nova educação, para realmente impactar e transformar a nossa sociedade. Muito obrigado.